Nós vamos dar continuidade na nossos estudos. Já tivemos a aula de número 1, né? O projeto estrutural da família, dentro da temática maior, que é família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Então, a temática aqui é família. Muito obrigado, meu filho. A temática aqui é família. E hoje nós vamos avançar, né? Vamos avançar aqui na aula de número 2. Que tem como título namoro, noivado e casamento. Aí eu pedi até para os adolescentes e os jovens ficassem conosco, né? Porque é um tema que está bem relacionado também a eles. E eu vou aqui junto com os irmãos comentar, não é? E aí tem muitas pessoas aqui já com famílias constituídas que podem e têm, né, a liberdade de trazer aqui também as suas contribuições, né, para nós orientarmos aqui, dar encaminhamento à aula, de modo que ao final todos nós possamos compreender, né, os que já estão. Eu conversava ali com a irmã Elisama, né, orientar os netos, né, orientar os filhos, orientar os amigos. Então serve para todos nós, não é? Serve para todos nós. Eu vou me ater aqui ao texto proposto, mas eu quero já deixar uma ressalva aqui. Eu não estou doutrinando, casamento. Então, é porque da forma como eu tenho estudado a Bíblia e compreendido a Bíblia até aqui, mas eu vou ser obediente aqui, mas vou deixar aqui essa ressalva. Nós temos entendido que a jornada é noivado, começa com noivado, segue para casamento e fecha com namoro. Então, é a forma que eu tenho conseguido compreender, e estou falando da Bíblia Sagrada. Começa, essa ordem aqui, ela começa com... Acho que vou deixar ele aqui. É melhor ser 3 do que 1, né? Não é mais? Então nós vamos trabalhar aqui, mas eu queria que os irmãos abrissem o coração também para começar a pensar, os pais, os adolescentes, os jovens, a começar a ver a Bíblia, estudar a Bíblia e ver se isso, né? Porque nós temos entendido que é noivado, casamento e namoro. Nós temos entendido que, eu tenho que falar isso já no começo, porque senão nós vamos no meio do processo aqui, vai dar uma baralhada. Nós temos entendido que o adversário, que não pode criar nada, mas pode
não pode criar as pedras, mas pode manipular a posição das pedras. Nós temos entendido que ele pegou o tópico 3, que é o que tem natureza contínua, que é até a morte. O namoro é até a morte dentro do casamento. Ele pegou isso e colocou para frente, e com isso o casamento perde o sentido. Como é o namoro que é o permanente, quando ele é colocado em primeiro plano, para que as outras fases? Então é bom pensar nisso, porque nós vamos conversar nessa ótica. Então, Manjane, me perdoe, eu cheguei atrasado. Os três, o texto de referência foi lido? Não, né? Então tá. Deuteronômio 20 e versículo 7. Eu vou ler aqui. Vocês estão com a revista, vamos acompanhar aí. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e tome-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e 9. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Já pegando. Se não podem conter sem o namoro, casem-se, para poder namorar de acordo com. Tem sentido, irmãos? Porque é melhor casar do que abrasar-se. Namoro fora do casamento quer dizer abrasar-se. Primeira carta aos Tessalonicenses 4 e versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é prostituição? É namoro fora do casamento. Irmão, tem outro encaminhamento aqui? Mas vamos. Tópico 1, namoro cristão. Aí, é porque quando nós vimos o texto de referência aqui, nós temos desposar. Um homem desposado com uma mulher. O que é o desposar? O desposar é o que nós temos hoje como noivado. Tudo começava na lei judaica, na caminhada judaica, que é a base aqui. Tudo começava com um compromisso, que é o desposar. Envolvendo famílias, envolvendo, sobretudo, as famílias. Hoje os relacionamentos começam à margem da família, e depois que está bem acentuado, chega de forma impositiva para a família. No modelo de Deus, começava pelos familiares. Hoje as pessoas sorriem, é interessante, né? Quando o certo fica para muitos ou para a maioria, né, como chacota, né? Então hoje, se disser assim, os meus pais estão encaminhando um relacionamento para mim, isso vira chacota, sim ou não? Mas é o certo. Como é que funciona hoje? Os filhos fazem à margem do conhecimento dos pais. Depois que as coisas já tomou um rumo totalmente avesso, aí chega de forma impositiva para os pais. Claro, os pais não vão lançar fora. Pai não lança filho fora. Mas dá podre. Pai não lança filho fora, ainda que esteja podre. Então está pervertido. Pai não lança filho fora. Regra.
Pode estar só os pedaços, ele junta os pedaços, leva para casa e vai remendar os pedaços. Pai não joga filho fora. Mas o fato do pai não jogar filho fora não quer dizer que o filho tem que sair por aí arrumando relacionamentos e tal, sem esse acompanhamento dos pais. O desposar, que a Bíblia fala de desposar, é o caso de José com Maria. O que é o desposar? É um encontro com participação familiar para se estabelecer um compromisso, que é o chamado noivado. E dentro desse compromisso, estabelece os critérios para o casamento. Mas aqui nós temos, né, eu estou insistindo, irmão, é porque não tem namoro aqui. Mas vamos lá. Né? Não tem namoro como um começo de jornada. Na Bíblia Sagrada não tem. Não tem. Então o começo é... Agora, nós temos... foi trazido esse conceito, porque nós vamos ajustando as coisas. Esses dias não, já faz tempo, alguém disse assim, pastor, vou fazer o aniversário da minha filha e ela quer com... Cadê a irmã Liliane? Quando vai ter um tema? A minha filha quer do arco-íris no aniversário dela. Eu disse, amém, pode fazer, é uma benção. Ela disse, mas os irmãos da igreja disseram que não pode, porque o arco-íris é o símbolo de não sei o quê. Não, irmão, o arco-íris é a aliança, o símbolo da aliança. Mas nós vamos entregando as coisas, e nós pegamos e trouxemos o namoro cristão. Longe de mim, de querer aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui questionando nada não, irmão. Isso aqui é uma base, né? Eu sou respeitoso aqui com tudo isso aqui, tal, mas vamos lá. É a fase do conhecimento mútuo. É o momento em que vai um conhecer do outro o que quais são as pretensões profissionais, ministeriais, crescimento pessoal e tal, né? E aí vem como conceito aqui. Já tem irmãos que querem participar, eu só vou afunilar bem aqui o tópico 1. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem o temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase do conhecimento íntimo, nem aumento das intimidades. Muito menos de dar prova de amor. Então o que é, né? Onde é que nós vamos encaixar isso? Nós vamos encaixar isso no noivado. O conhecimento, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde é que você nasceu, o que você estudou, o que você quer da vida, você quer ser o quê? Você quer ter quantos filhos quando você casar? Você gosta de trabalhar? Né? Quando deve começar? Eu estou misturando noivado e namoro, tá bom? Estou misturando aqui, porque eu estou achando que é a mesma coisa. Uma coisa está falando... eu acho que o tema aqui é noivado. Pronto, acho que assim facilita a minha vida. E a de vocês também. Quando que se deve começar o namoro? Aí eu volto muito aqui para os adolescentes e para os jovens. E podem ir por mim, nesse ponto aqui. Teve coisa que Paulo disse assim, pode ir por mim. Teve coisa que Paulo disse. Aqui digo eu, né? Aqui digo eu. Ele tinha tanta firmeza, tanta segurança. Namoro, irmãos, jovens e adolescentes, que nós estamos chamando aqui de noivado, tudo tem que passar pelo processo de Deus. Os princípios de Deus. Número 1, e eu estou falando para jovens e adolescentes.
nunca foi propósito de Deus que vocês fiquem noivo ou noiva com mais de uma pessoa. Jovens e adolescentes. Não. Ah, mas Deus está nesse negócio. É vontade de Deus. Não é vontade de Deus. A vida sentimental é a área das nossas vidas que os registros que nelas são anotados são muito profundos. Uma coisa é alguém me xingar e eu ficar triste. Aí eu vou lá no gabinete do pastor, ele ora comigo e me dá umas exortadas, me anima, e eu saio, eu faço é pedir perdão para o irmão que me xingou, não é assim, irmão? É assim ou não é a vida do crente? No final, lá no gabinete a gente descobre que nós é que estamos errados, porque deixamos o irmão xingar a gente pouco. Não é assim, minha gente? A gente sai do gabinete dizendo assim, rapaz, mas então, pelo que o pastor falou, eu que sou o culpado do processo, porque eu deixei o irmão me xingar só uma hora. E passa. Outras coisas na vida passam. Agora, os registros da área sentimental, eles são registros profundos. Portanto, nunca foi o propósito de Deus que a menina ficasse noiva, ela se tornasse conhecida e conhecesse vários meninos. 2 meninos. Não. Um rapaz. E o rapaz, uma moça. Como é isso? Espera. Dentro desse propósito que Deus faz. Nós temos hoje, nós temos hoje muita dificuldade de ver casamentos dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas vão ficando tão cheias de registros na área sentimental, registros tão profundos, que eles já não conseguem mais acreditar nem em outrem, muito menos nele próprio. E aí, essa área tão linda que Deus deixou em nós, que resulta no propósito maior de Deus, que é a constituição da família, fica deformado. E acreditem, os estudiosos dessa área, eles asseguram que os milhares de divórcios que são consumados diariamente, eles não se dão dentro do casamento. Eles são assinados dentro desse momento aqui que chamam de namoro. Então as pessoas já entram para dentro de um relacionamento com os seus divórcios assinados, por feridas, por marcas, por quebra de princípios irreparáveis. E não adianta nós ficarmos, o pastor tal. Não, irmão, é uma realidade aí fora, não é só na igreja, é a realidade nossa hoje. Não, as pessoas casam e não se ajustam por nada, com saúde, com dinheiro, com profissão, com filhos, enfim, não avançam. Por quê? Porque tem toda uma caminhada. Veja, quando eu pego a última fase e coloco em primeiro, como que isso vai dar certo, irmão? Eu colocar o arroz cru no prato, comer, e depois querer que esse alimento venha me fazer bem. Não, tinha que ter passado por um processo. Mas a gente pega o que, né? Queima de fato. Deus é Deus de detalhes. O princípio da família no modelo de Deus aqui para nós, né? Abraão ali, né? Isaac com uma idade já avançada, mas dentro de casa, sob a tutela dos pais. Por quê? Porque o filho sai de casa, irmãos, da tutela. Eu sei que pode ir estudar fora, eu sei que principalmente estudar, né? Pode ir para outro estado, para outro país, mas ele tem que sair debaixo da tutela dos pais. Porque o que tira a tutela do pai não é a idade, é o casamento.
Ah, eu estou morando nos Estados Unidos, fui estudar e tal, tal, tal. Sim, pode ir, mas está sob a tutela dos pais. Tem que viver lá segundo o ordenamento dos pais. Por quê? Aí um dia o pai fala assim: ei, vai lá, escolhe uma senhora assim, 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 uma senhorita. A senhorita que esteja na condição para ser desposada, ou seja, para ser noiva. Eu tenho que falar, né? Estou aqui como pastor, tenho que falar, né? O que é estar em condição de ser noiva? Por que os princípios de Deus não se cumprem? Porque o princípio não pode ser violado. O princípio era o seguinte: a moça, assim como o rapaz, tinham que ser imaculados, virgens, puros. A moça e o rapaz que entregam as suas estruturas, o templo do Espírito Santo, para carícias, e eu não estou falando de relação sexual, puramente, não estou falando de relação sexual pura, não, para carícias, perdeu-se, segundo a palavra de Deus, perdeu-se a pureza. E esse conceito de que não tive relação, sou virgem, biblicamente, é muito sério buscar a presença de Deus e viver as promessas de Deus. Esse livro é um livro de promessas, que emplaca na vida de pouquíssimas pessoas. Porque Deus não quer? Não, é porque começa assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres. Aí tudo isso aqui cumpre sobre a minha e a sua vida. Muitos de nós vivemos hoje de contra-gota, pura misericórdia. Mas o Senhor não quer que vivamos da misericórdia puramente. Ele quer que vivamos da graça. Misericórdia é escape. Misericórdia, escape. Graça, proteção plena. Quem consegue diferenciar? Misericórdia, pão de cada dia. Graça, celeiros cheios para você e para toda a vizinhança. Nós nos acostumamos na misericórdia, enquanto o Senhor quer que vivamos pela graça. Misericórdia, copo de água na hora da sede. A misericórdia do Senhor faz chegar a água. Graça de Deus, fontes brotando dentro do homem, mananciais. Então, são esses protocolos mínimos que nós temos que pensar, que nós temos que aplicar, e temos coragem para conversar isso dentro de casa, no altar, sabendo que isso aí fora, irmão, vão fazer chacota, mas eu não estou muito preocupado com o que estão falando aí. Eu sei que ainda há pessoas que seguem esses protocolos e vivem diferentes. E vivem diferentes, então vale muito a pena. Quando deve começar? Irmãos, se é um noivado, tem que ter estrutura mínima para assumir compromisso. Quando deve começar? Isso aqui não tem nada a ver com moça que já apareceu os seios. Isso aqui não tem nada a ver com rapaz que já apareceu o irmão Wilson, lá no Berginho fala, é o gogó. Já está com um gogó grosso. Não tem nada a ver com isso, irmão. Isso são indicativos positivos de que o irmão, a irmã estão caminhando para chegar nesse ponto. Mas é muito mais do que estar prontos para a sexualidade. É assumir um compromisso, onde o varão estará disposto a morrer por aquela varoa. Eu falei aqui esses dias que tem uma parte da nossa cabeça aí, do cérebro, que não desenvolve muito bem, enquanto nós temos idade tenra. 20 anos já vai estar um pouquinho mais aprumado e se consolida com 24. Essa parte do nosso cérebro é que vai falar sobre consequências. É o que vai nos fazer pensar assim:
igual ontem, no último culto. Eu quis dar um pulo daqui, ó, para cumprimentar o irmão, e aí o meu sábio disse, não vai não, que vai dar errado. E eu até fiquei debatendo com ele, mas dessa altura, ele disse, já passou o tempo de pular dessa altura, né? Mas antes, até os 20 anos, eu já vi as crianças aqui, os pequenininhos. Eles vêm acelerados aqui, e eles ainda fazem questão de dar um impulso subindo, para complicar o negócio. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem o que é quebrar uma perna. Eles não sabem o que é quebrar uma perna. Então, quando que pode começar essas coisas? Quando nós já temos noção do que é a minha responsabilidade e quando nós já temos noção de como que eu vou cumprir com essa responsabilidade. Pastor, não entendi quando que eu devo começar um relacionamento sentimental. Quando você estiver espiritualmente encaminhado, quando você estiver com idade, isso aí que é importante, viu? Idade física mesmo, desenvolvida, minimamente, e encaminhamentos profissionais. Eu não estou dizendo realizado profissionalmente, com encaminhamentos profissionais. Porque também nós não podemos ficar aqui no altar dizendo, só casa quando tiver uma casa, só casa quando tiver um apartamento, só casa quando tiver um carro. Não, aí os pais que ficam falando isso, quando você vai conversar com eles, sabe o que eles dizem? Eu morei 6 anos na casa de minha sogra, depois eu mudei para uma kitnet no fundo da casa do padrinho meu, aí tu quer que teu filho já tenha um apartamento para casar. O bonito esquece da história dele e quer impor um fardo pesado nos ombros do filho. Não é assim, irmãos. Deixa eles começar a história deles também, deixa eles morar na casinha do fundo também. Qual é o problema? Qual é o problema dos nossos filhos morar na casinha do fundo? Qual é o problema, irmãos? Qual é o problema dos nossos filhos pagar um aluguel lá? Pelo contrário, um pai que tem sabedoria vai estimular isso. Vai ensinar o filho a fazer o quê? A jornadinha dele. Mas os pais hoje dizem, não, só quando formar. Aí tu diz para ele, tu é formado em quê? Não formei não. Pois é, chefe. Você nem formou. E você casou, teve seus filhos, olha a benção que está aí seus filhos. Agora você diz que o menino só pode casar quando terminar. Ali um moço falou que queria namorar com uma ovelha minha, e eu tenho esse negócio de, os pais às vezes não compreendem muito, mas eu fico colado nas minhas ovelhas. Aí eu disse para a menina, traz ele aqui. Aí ele disse para mim, eu estou apaixonado demais nessa moça aí e tal, eu sou crente, eu falei, tu é batizado, ele já deu uma rodopiada assim, já mostrou que era cheio da unção. Aí eu disse, mas como é que são as suas pretensões? Pastor, eu formando num dia e casando no outro. E eu disse, em que fase que você está da faculdade? Ele disse, não, estou estudando, para entrar na faculdade, para passar ainda no vestibular de medicina. Eu falei, você quer um noivado de 6 anos? Não. 6 anos de noivado? Não. Pode caçar outro. Pode caçar outro. Irmão, se você está apaixonado, ama, casa agora, vai rasgando. Mas vai ficar muito difícil. Vai, irmão, o amor é assim, o amor tudo sofre. Tudo suporta. E dá certo. Porque deu certo com nossos pais. Mas tem que ter o mínimo de encaminhamento. O mínimo de encaminhamento. Agora, o que você vai fazer? Não sei ainda. Já deu encaminhamento na faculdade? Também não. Nem encaminhamento, não. E tal. Não pode começar um relacionamento. Eu falei esses dias aqui com as adolescentes, com as meninas aqui. Você lava a sua calcinha? Você, sabe, você cozinha já? O básico, não. Mas tem namorado. Tem 2 pessoas que eu me entusiasmei aqui. Começa aqui, por favor, só para manter a ordem. A irmã André, depois o evangelista Heriberto. Mas onde é que eu parei? Eu parei dizendo que tem que ter mínimo encaminhamento de vida. Esse é o sinal. Não é bem idade, né? Porque tem uns homens aí de 29 anos, 30 anos, 40 anos, que Deus o livre da menina casar com eles.
Porque eles andam dependendo pelo amor de Deus, irmão. O camarada com 40 anos que não tem um rumo de serviço, a menina que casar com ele está morta. André. Hoje está assim os microfones, irmão. Hoje eles estão desse jeito. Não, hoje... Vamos lá, eu vou traduzindo aqui. Vai. Traduzindo não, repetindo. Assim, ele fala assim para mim, e até para os colegas, ele é bem criticado. Ele foi, inclusive, chamado de, entre aspas... Sim, entendi. Na igreja, por adolescentes. Questionaram a sexualidade dele. Por adolescentes. Porque ele não quer namorar. Exatamente, por adolescentes da igreja que chegaram nele, querendo namorar com ele. E ele falando, não, mas a gente não tem idade para isso. Ou, quantos anos você tem? Seu pai sabe que você namora? Não, eu namoro escondido. E ele fala, não, eu não... Namoro não escondido. Dá. E a pessoa falar e espalhar no grupo de adolescentes da igreja, colocando em dúvida a sexualidade dele, porque ele não quis ficar com ela, entre aspas. E eu converso com ele, ele fala, mãe, eu não... Até os colegas dele falam também, eu não vou namorar. Porque quando eu encontrar uma pessoa, eu quero me casar com essa pessoa. Eu vou ficar... Eu até questionei, mas não tem nenhuma menina na parada, alguma coisa. Ele falou assim, eu vou namorar, ficar beijando na boca, para daqui a pouco eu desrespeitar a filha de alguém. Ele fala, eu não tenho nem condições de hoje, agora ele está na faculdade, né? E ele fala assim, eu não tenho nem condições de pagar um sorvete para a menina, vou ficar pedindo para a senhora, para falar assim, me dá um dinheiro para levar a menina. E eu acho isso muito bonito da parte dele, eu até falo, meu filho é um esposo. Eu estava conversando com a pastora Riva, eu falei, ele é um esposo. Mas, assim, sofre pressão da sociedade de todos os lados, principalmente agora que está na faculdade, porque as pessoas querem empurrar os jovens para fazerem coisas. Eu estou falando do pessoal da nossa igreja, não estou nem falando do pessoal do mundo, para ficar imitando o que o mundo faz. O homem tem que ficar beijando na boca mesmo, tem que namorar mesmo. E ele fala para mim, é complicado viver hoje em dia, porque nem as mulheres estão ajudando a gente, mãe, porque as meninas estão muito atiradas, segundo palavras dele, né? E eu faço essa observação porque ele tem esse pensamento assim, de seguir essa rotina que o senhor está falando aí. Ele está acompanhando, porque ele não está aqui, mas está. Quem seguir será bem-aventurado, porque é a palavra de Deus. Quem não seguir, pode dar certo. Aqui, irmão, o evangelista Elisberto. Eu queria apenas fazer um acréscimo aqui com relação ao que aconteceu comigo, né? Nos começos. A preocupação que a pessoa deve ter com a base para casar. E um detalhe que eu achei interessante é que quando eu resolvi casar, quando eu encontrar uma moça para casar, é a minha esposa atual. E bom que quando eu encontrei ela, o primeiro dia que eu conversei com ela, nós estávamos conversando, a primeira pergunta que ela me fez foi, quanto é que você ganha? Quanto é que você... Ela me perguntou quanto é que eu ganhava. Ela me perguntou quanto que eu ganhava. A resposta, eu falei assim, mas você... O salário não era grande, não era muito, né? Mas já tinha salário. Então é importante ter uma base. Fica a dica, meninas. Quanto que tu ganha, cara? Antes de começar o diálogo, quanto que tu ganha? 50 anos agora de casados, né? Ele pode falar, né, irmão? Ele pode falar, sim ou não, irmão? Ele pode falar, né? Muito bem. A consciência de que não é um teste, não é uma área. Eu acho que se ficar isso na mente das jovens, dos jovens e dos adolescentes, enfim, não é uma área que admite testes. Os registros são para sempre.
São registros profundos. Ah, pastor, sim, tem misericórdia sim de Deus para nossas vidas. Mas para você que ainda tem a possibilidade, guarde esta palavra. Ore a Deus nesse sentido. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Eu quero falar uma coisa para as meninas que estão aqui. 20 anos, não sei mais exatamente, pastoreando. O que eu vi até hoje, as marcas negativas na vida das meninas parecem ser mais difíceis de ser superadas. É a minha experiência. Parece-me que os meninos saem mais fácil, parece. Ou pelo menos eles conseguem lidar com relacionamentos, pelo menos disfarçam melhor. Em última hipótese, eles conseguem superar, mudar de fase. Na vida das meninas tem sido muito mais difíceis. Portanto, as meninas, sejam zelosas. Sejam zelosas. Tenham um cuidado. Quando não ficam registros mais severos. Mas tenham cuidado e pergunte quanto ele ganha e vê qual é a data que ele quer casar. Dependendo do que ele falar, nem precisa orar, minha irmã. Nem precisa orar. Nem precisa orar. Porque se é noivado, o foco é o casamento. Se nós entendemos que o relacionamento é noivado, o foco é o casamento. Saber que está começando uma família. Não é começando uma academia, que se não der certo muda de academia, suspende por um tempo. Não, é algo sem possibilidade de suspensão, sem possibilidade de desistência. E para que precipitar por algo, para tomar uma decisão tão séria? Aí tem adolescentes que ficam frustrados porque dizem, mas eu gosto daquele adolescente, ou daquele jovem e tal. Ei, continue orando a Deus. Mas não estabeleça um compromisso agora não. Vai ficar pesado. Vai tomar muito tempo. Vai tomar muita energia. Vai prejudicar estudo. Se o rapaz diz que está interessado e a moça diz que está, né, os dois estão em concórdia aí por um relacionamento, administrem isso em oração, entrega nas mãos do Senhor, mas não comece uma jornada se não tiver com as coisas bem encaminhadas. Tem pessoas que ficam na igreja 3 anos, né, 4 anos ali, é quase que um compromisso, né? Mas não firma isso de estar todo dia ter que encontrar 3 vezes por semana, não sei o quê. Isso é roubar tempo. Tempo precioso que não volta mais. Então tenha esse cuidado. Aí eu misturei as coisas aí, os 2 tópicos, viu, irmã Gerne? Depois você pode tirar chamar minha atenção, porque eu não dou conta de falar do namoro dentro dessa concepção de primeiro plano. Namoro, a conexão de namoro é sim, intimidade, né? Essa coisa já dá. O pastor Marildo, ele distingue assim, ó. Ele distingue assim, achei interessante. Lá em Araguatins, estava eu, Tiago e Gidenilton lá. Lá em Araguatins ele distinguiu carinho, período de noivado, carícia, período de casamento. Palavras que se parecem, não é? O carinho, ele traz o quê? Sobretudo, o respeito, sim ou não? Um abraço carinhoso, ele é um abraço, né? É tudo muito diferente, não é, irmãos? É tudo muito diferente. Então, carinho, noivado. O carinho, ele está para cativar,
para transmitir respeito, cumplicidade, sem querer nada em troca. Carícia está voltada para o namoro, que vai resultar na sexualidade, né, de forma plena, né? Então, se o rapaz é carinhoso, ele terá gestos de respeito, reconhecendo a jovem como templo do Espírito Santo. Se ele tem encaminhamentos de carícia com a jovem, ele está violando o templo do Espírito Santo. Ele não consegue respeitar nem o Espírito Santo. Ele vai respeitar essa moça? Alguém que afronta o Espírito Santo poderá honrar a esposa? Bíblia Sagrada, irmão. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se é aplicado gestos de carícia, violou o Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo. Outra palavra para as meninas. Eu não vou perder essa oportunidade, ainda tem um minuto ali. Os rapazes, é um pastor de alguns anos também já, 20 anos. Os rapazes não gostam, eles não têm segurança para casar com as meninas que durante o namoro são dadas, bem receptivas às carícias. Quando é para casar, não é esse tipo de mulher que eles querem. São coisas que eu escuto, né? E eu escuto, né, irmã Elisama? E eu escuto, né? Meu ministério é escutar, gente. Os meninos na hora de casar, uma das coisas que fazem eles deixarem mudar esse é um dos pontos, porque eles ficam inseguros. Comigo foi assim e tal, e como é que vai ser isso dentro do casamento? Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso, pastor está sendo, machista ou é feminista? Eu não sei como é que você vai entender isso. Eu estou sendo aqui claro, cristalino, como alguém que quer o seu bem. Irmã Mauricéia e o pastor Rogério. Casamento cristão é o próximo tema. Pode ser, irmãos. Pode ser, pastor. Só uma observação bem rápida. É que a sociedade hoje impulsiona, hoje não, já de muito tempo, impulsiona as pessoas a fazerem a escolha pela aparência e não pela essência. Isso é muito perigoso. Tem um texto aí em Provérbios que diz que toda beleza vai embora, sim ou não? Aqui tem um texto que diz que toda beleza vai embora. Então, irmão, como é que eu vou me apegar num negócio que já é certo que vai embora? Sim, irmã Mauricéia. Só adicionar alguma coisa de exemplo, pastor. Ótimo, ótimo. A gente vê exemplos bons aqui, isso é muito bom. E eu quero dividir um exemplo não muito bom. Me perdoa, eu sou muito chorona. Mas, assim, eu fui criada no Evangelho desde pequena. Nunca tinha escutado uma fala tão preciosa em questão de relacionamento como eu tenho ouvido aqui. Começar com o noivado, passar para o casamento e finalizar com o namoro. Esse padrão é muito importante. Por quê? Eu conheci o Marciano fora da igreja. Eu saí da igreja para achar o meu casamento. E graças a Deus eu tive pais que me deu base e não me jogou fora. Então eu tive pais que oraram por mim, abençoaram o casamento que eles não queriam, mas cuidaram desse casamento durante a vida deles. Então eu tive pais que me ajudaram a manter o meu casamento.
mas não é fácil, porque você paga consequências grandes. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 anos de casado em fevereiro. E o nosso casamento está crescendo em bênçãos há 2 anos. Eu passei 23 anos da minha vida em um casamento de sofrimento que deu consequência para a vida da minha filha mais velha, que foi a que acompanhou todo esse processo. A minha filha mais velha se colocou em um relacionamento onde foi muito ruim para ela, porque o que ela via dentro de casa, ela aprendeu e ela achava que era normal viver aquilo. Então, assim, a gente como pais, hoje eu tenho uma Júlia e tenho uma Alice, que está tendo a oportunidade de aprender isso de uma forma diferente. Então, a gente como pais tem que tomar muito cuidado com a alma dos nossos filhos em relação a isso. Porque a gente não pode deixar esse campo aberto. E é uma ferida muito grande na vida da gente. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Não é um exemplo bom, mas é um exemplo que tem que ser visto. Porque as consequências disso são imensas. E as pessoas precisam saber dessas consequências. Não é fácil pagar essas consequências, mas elas vão ser cobradas em algum momento. O casamento, é isso mesmo. O casamento cristão. Eu penso que, irmã Gêne, nós vamos ter eu estava olhando o tema, nós vamos ter um espaço para falar da família, né? Família. Então, o casamento cristão, dentro da lição de hoje, ele vai ser o resultado, de uma forma não egoísta. Eu vou resumir o tópico nesse ponto, porque eu quero até ter a oportunidade de lecionar mais umas, viu? Por favor. É porque aí eu vou poder falar, né, irmãos? Ninguém vai ficar... Mas hoje de madrugada eu orei para Deus não me deixar exceder nada aqui. Ter o cuidado, o zelo, para não... Mas, enfim, o que é o casamento cristão? É um casamento sem egoísmo. Onde o varão tem uma responsabilidade de ir até o fim, independente. E se estiver apertado, como diz o pastor Amarildo, é o seu fardo, irmão. É a sua escolha. E a varô também não ser egoísta. Porque o que tem destruído os casamentos? O egoísmo. Eu quero do meu jeito, você quer do seu jeito e tal. E não consegue entender que aquilo tem que ser triangulado em Deus. Não tem, irmãos, caminho fácil. Nem para solteiro, nem para casado. Tem caminhos que se vence com a presença de Deus. Então, o casamento cristão, chegou dentro do casamento, esse casamento agora é para Deus. Agora, quando os interesses pessoais prevalecem, a desgraça está anotada. Todo passo meu como esposo, isso agrada ou desagrada a Deus? Cada passo meu, eu não posso ter um compromisso de fidelidade de forma direta com a missionária Rivadavia, porque isso fragiliza. Não sustenta as pedradas. O meu processo de fidelidade é em Deus. Aí desce a outra pontinha lá com a minha esposa. Então, se for, é fácil para violar isso, irmão. Então, quando eu tenho que cumprir com os meus deveres sacerdotais, de provisão dentro de casa, é porque o texto, nós começamos, né, irmão? No outro assunto entrou isso, né? Faça como que sendo para Deus, não para homens. Não é para homens. Faça seguro que você está fazendo para Deus, não para homens. Porque nós lemos esse texto assim: faça para Deus, não para homens.
Mas a gente tem que tirar, irmã Neuza, essa mão, né, de apontar para lá e dizer, faça para Deus, não para homens. Conseguem separar isso? Então, toda a minha jornada, enquanto eu casei com 20 anos, e toda a minha jornada é pensando, eu estou aqui numa condição de cumprir um protocolo diante de Deus. Sabe o que acontece dentro da família? Isso dá certo lá dentro da família, com a esposa, com os filhos. Não sou o esposo perfeito, não é nada disso, vocês estão me entendendo, né? Não sou a referência, não sou o modelo. Mas o protocolo que tem sustentado até hoje, e eu vou até o fim em nome de Jesus, é porque o meu negócio é com Deus. É muito diferente eu pensar em fazer algo aqui e dizer, não vou fazer por causa da minha esposa. Outra coisa é eu dizer, isso aqui é lícito, mas diante do meu Deus não convém. É diferente demais, gente. Agora é muito frágil, só não faço porque minha esposa não gosta. Nós temos visto isso aqui. Minha esposa não aceita, minha esposa não gosta. E você? Não, irmão, coloca Deus no processo. Alivia esse fardo. Porque se você estiver agradando a Deus como varão e a senhora agradando a Deus como varoa, vocês serão felizes. Os filhos serão felizes, a casa será uma casa de paz, porque o alvo é maior. Mas nós temos muito que conversar sobre família cristã. Eu gostaria muito que vocês viessem nas próximas aulas de domingo, desarmados, de coração aberto. E aqui não tem o protocolo de acusar ou lançar no rosto. Naquilo que nós não pudemos acertar, graças a Deus tem a misericórdia. E para aqueles que estão na caminhada, e nós temos que pensar neles, empurrá-los para viver a graça plena, que são os nossos filhos, nossos netos, os jovens que estão conosco, os nossos adolescentes, as crianças que estão conosco. Eu vou concluir assim, dessa forma, desse jeito, sem conclusão, assim. Sabe quando você termina assim, só termina? Eu estou muito à vontade aqui, eu não vou ficar aqui com protocolo, não. Eu agradeço pela atenção dos irmãos e ao final a gente ora, né?